Na faculdade, eu me apaixonei pelo direito. Só na faculdade? Foi Só fazer na vestibular? Faculdade. Fiz vestibular, tal, aí passei, fui fazer direito. E aí, durante a faculdade, quando eu comecei a estagiar, eu fiquei apaixonada, assim, com a possibilidade de mudar o mundo através do direito, sabe? Assim, de tornar o mundo um lugar menos desigual, de dar um atendimento de muita qualidade para pessoas que não têm nenhum serviço público de qualidade. E aí eu me apaixonei. E você sempre quis fazer concurso público? Eu sempre quis fazer concurso público, eu nunca quis ser advogada. Eu comecei o concurso no nono período e fui passando. E aí, quando acabou o concurso, eu já estava formada, porque foi um concurso lento, assim. E eu era, com 22 anos, eu era defensora pública no Rio de Janeiro. Eu acho que muito dessa sua postura humanizada e esse olhar que você tem deve ter a ver com a sua experiência da defensoria? Cara, olha, ontem minha filha de 16 anos, ela falou assim pra mim no jantar: já pensou, mãe, se você tivesse tido outra família, se o seu pai tivesse sido um cara super legal, se ele não tivesse feito… Porque elas sabem a minha história. Se ele não tivesse feito isso e aquilo outro, e a sua mãe não tivesse sido separada. Eu falei… Ela falou, nossa, talvez a gente nem tivesse nascido, porque eu acho que você não teria casado com o papai, se você não tivesse a história que você tem. Aí eu falei… Mas também, se eu não tivesse passado por todas as dificuldades que eu passei, não só a defensoria pública, mas tudo, né? Talvez eu não fosse a pessoa que eu sou hoje. Claro. Talvez eu não estivesse, assim, fazendo um projeto de prevenção à violência nas escolas. Talvez isso não fosse tão importante pra mim, não me pegasse num lugar, talvez até inconsciente, né? Talvez até inconsciente, assim, de resgatar uma infância com vulnerabilidades, com violações, de ser olhada, né? E de não aceitar que o mundo seja um lugar tão injusto, né? Com certeza. E aí, defensora… Você já queria ser juíza quando você estava na defensoria? Não, eu amava a defensoria pública. Eu não queria ser juíza e eu comecei a sofrer muita pressão para fazer concurso para juíza. Eu estava muito feliz na defensoria. Pressão de quem? De todo mundo. De todo mundo. Até meus assistidos da defensoria pública falavam assim: nossa, a senhora é tão boa defensora, um dia a senhora vai ser juíza. Porque na cabecinha deles isso seria uma promoção na carreira, sabe? Não tem nada a ver, são carreiras independentes. Mas é visto como uma promoção? Acho que hoje em dia não nem tanto, mas naquela época era, assim. Era assim, pelas pessoas, assim. O cara era tipo assim, a defensoria… Hoje em dia não é mais assim, mas naquela época a defensoria… Tô falando de mais de 20 anos atrás. A instituição não tinha tanta estrutura, não tinha uma valorização de estrutura de trabalho, de autonomia financeira, de salário equiparado. Era diferente, assim, sabe? Eu me lembro que a gente não tinha computador, a gente não tinha ar-condicionado na sala. Tinha uma questão ali, entendeu? Hoje em dia não, hoje tá igual. Mas o que me fez querer sair da defensoria e querer ser juíza? Eu comecei a perceber que na defensoria esse meu poder de fazer uma grande diferença na vida das pessoas era muito mais limitado. Limitado pela decisão de alguém que talvez não fosse tão legal quanto você? Exatamente. E aí, assim, eu trabalhei com juízes que eu achava que estavam muito errados. Nossa, as decisões deles. Não sei se você viu agora, viralizou um juiz… Não vi. Aqui do Rio de Janeiro. Você sabe que eu não posso criticar, nem me fala, porque eu não quero fazer nenhuma expressão facial. Maravilhosa! Não detectem expressões faciais. Eu vou… Depois você me conta em off, mas eu não quero saber, por favor. Porque muita violência, muita misoginia. Eu sou proibida de criticar colegas pela lei, né? Então eu que louco! Pela Loman, os juízes não têm tanta liberdade de expressão quanto o resto do povo. A gente não pode comentar nenhuma decisão judicial e a gente não pode falar sobre processo em andamento. É proibido pela Loman. Processo em andamento, eu entendo, mas você não pode criticar um colega. Não. Publicamente, corporativismo lindo. Enfim, não sei se isso é corporativismo, mas o fato é que é isso que temos pra hoje. Depois a gente fofoca. Como a gente fala pra todo mundo, a lei, a gente não precisa concordar com ela, mas a gente precisa cumprir, né? Sim. Mas voltando, então… Mas não só esses juízes que eu não concordava, mas uns juízes que eu falei assim… Eu quero isso, eu quero essa caneta, sabe? Uns que você admirava muito. Não só admirava, mas que eles tinham coragem de ir contra o sistema e fazer as coisas acontecerem. Então eu me lembro que eu trabalhei com um juiz, eu até já tive a oportunidade de muito tempo depois falar pra ele isso, né? Eu tinha um caso na defensoria, um assistido meu, né? Um cliente da defensoria, a gente chama de assistido, que era um homem… Eu trabalhava em várias de fazenda pública, então é ação contra o Estado e o município. E ele era um homem adulto, ex-professor de história da UERJ, que tinha uma doença psiquiátrica muito grave. E ele estava, assim, aposentado por invalidez, né? Ele tinha uma condição, um transtorno incurável, que ele precisava de uma medicação tarja preta. E que o município lá, o Estado, não me lembro, um dos dois, acho que era o Estado, não estava fornecendo.
precisava fornecer, tinha uma decisão judicial mandando fornecer essa medicação e estava se recusando a cumprir. Era uma época, assim, eu acho que era Estado, porque eu lembro que era uma época que o governador era o garotinho, o Estado estava, assim, numa situação muito difícil, né? Foi até uma época que os servidores ficaram sem salário, né? Então, era muito ruim a administração pública e os medicamentos básicos para doentes crônicos estavam em falta. E aí ele era um homem enorme, assim, de 1,90 m, grande, que morava com a mãe. E ele ficava muito agressivo sem a medicação. E a mãe, assim, chegava para ser atendida, né? Para ir lá pegar a medicação dele no gabinete da defensoria e contar que não estavam fornecendo. Às vezes machucada, né? Roxa, porque ele batia nela, ficava em surto e tal. E até, assim, fazendo um parênteses aqui, um recorte de gênero do quanto a mulher, né? A mãe de filhos especiais, né? Ou com necessidades especiais, é sempre quem suporta tudo sozinha, né? Isso aparece muito na infância e na adolescência, mas essas pessoas crescem, né? Esses filhos especiais, ou doentes, ou com deficiência, eles crescem. E a mãe, ela não pode nem se dar o luxo de morrer ou ficar doente, porque ela precisa cuidar do filho. E aí eu peticionava, dizia que estava descumprindo e não resolvia. E aí um dia, ele chegou lá. Esse homem de 1,90 m, fora de controle e agressivo, falou assim, sentou na minha frente e falou assim, eu só vou sair daqui com minha medicação. Enquanto não me dá meu remédio, eu não saio daqui. Não tinha quem tirasse ele de lá. Aí eu desci, eu trabalhava no segundo andar, desci, fui pro andar de baixo falar com o juiz. Eu falei, olha, ele tá lá. E ele não vai embora. Tá sem medicação. E aí esse juiz, que já estava também tão indignado quanto eu, com o descaso do governo, ligou na minha frente pro secretário de saúde e falou assim, você tem 15 minutos para chegar aqui com a medicação. Ah, mas não tem, tá em falta no dispensário. Eu falei assim, então você passa na farmácia e compra com o seu dinheiro. Se você não chegar aqui em 15 minutos com essa medicação, você vai ser preso. E em 10 minutos o remédio estava lá. E eu falei assim, nossa, eu quero. Isso, os olhinhos brilharam. Eu falei, eu quero isso, sabe? Eu quero ter essa caneta para fazer isso acontecer. Eu quero que as pessoas tenham os direitos garantidos efetivamente através do Poder Judiciário. E aí eu decidi fazer concurso para juízo. Senta direito, garota.